pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos abrir os nossos livros lá na página 182, ok? Acompanhem comigo. Nós vamos falar hoje sobre potenciação e raiz quadrada decimal. Mas, antes da gente falar sobre essas operações com os números decimais, primeiro nós precisamos relembrar como fazer essas duas operações com os números naturais simples. Então vamos lá. Eu tenho aqui um exemplo, 12 elevado ao quadrado. Como eu resolvo isso? Lembra que numa potência, esse númerozinho de baixo nós chamamos de base, tá? É a nossa base. O número de cima, ele é o nosso expoente. Nós já falamos sobre isso. Nós vamos multiplicar o número que está embaixo, a nossa base, a quantidade de vezes que aparecer no nosso expoente. Então, por exemplo, 12 elevado ao quadrado. Quer dizer que nós vamos multiplicar o 12 quantas vezes? 2. 1, 2. 12 vezes 12, se vocês fizerem as continhas de vocês corretamente, vocês vão chegar em um número que é 144. Então, 12 ao quadrado é igual a 144. Então, isso é uma potência. É assim que nós resolvemos a potência. Tudo bem até aqui? Continuando, vamos agora fazer a mesma operação com um número com vírgula. Se vocês perceberem, eu escolhi o mesmo valor numérico, embora está em casas decimais diferentes. Mas eu coloquei o 1 e o 2, como se fosse o 12. Só que tem uma vírgula, então virou 1,2, tá? Para a gente tentar visualizar e mentalmente conseguir fazer os cálculos com mais facilidade e entender o que essa vírgula está fazendo com a minha potência. Acompanhem. Olha aqui. Se nós já sabemos que 12 ao quadrado é 144, então, finjo que a vírgula não está. Seria 12 ao quadrado de novo. Então, seria o quê? 12 vezes 12, que é igual a 144. Só que vamos trabalhar com as vírgulas. Vamos colocar as vírgulas nos lugares certos, Vírgula aqui, vírgula aqui. Todas as vezes que nós estamos efetuando uma multiplicação com números decimais, no final nós temos que contar a quantidade de vírgula que nós temos. Então, olha só, quantidade de casas após a vírgula. Nós temos uma, nós temos duas. Se nós temos duas, quer dizer que o meu resultado final vai ser um número que vai terminar com duas casas após a vírgula. Então, é o 144, só que você conta uma, duas. Agora virou que número? 1,44. Quando a gente fala de números decimais, eu já falei para vocês pensarem em dinheiro, porque todo mundo gosta de dinheiro, não é? E aí a gente consegue entender um pouco melhor. Então, você tem R$1,44. Tudo bem? Então, vamos para o outro, Mesma coisa, primeiro eu pus ele no número natural simples. 11 ao quadrado, quanto que é? 11 vezes 11. Se você efetuar o cálculo, 11 vezes 11 é 121. Tudo bem? Então, aqui agora é 1,1 ao quadrado. Opa, eu já sei que 11 ao quadrado é 121. Então, eu vou escrever o número aqui, 1,1 vezes 1,1. 121 é o valor que dá. Só que quantas casas eu tenho após a vírgula? Uma casa, duas casas. Então, é 1,21. Uma dica para vocês. Numa potência, sempre o valor do seu expoente vai ser a quantidade de vírgula que você vai ter, após qualquer número que você está multiplicando. Isso quando você tiver uma casa após a vírgula só, tá? Quando tem esse,
Nós temos uma casa após a vírgula. Ok? Aí vai ser duas casas. Se já tivesse duas casas, aí não, aí vai dobrar. Ok? Mas por enquanto só vamos entender isso. Agora vamos ver a raiz quadrada. Tá? Então antes vamos lembrar o que é a raiz quadrada. A raiz quadrada é um número no qual você precisa entender qual é a operação inversa da raiz quadrada. Qual que é o inverso? É a potência. Então a potência, ela é o inverso da raiz. É como se fosse assim, ó, de mais, não é menos o inverso? De vezes, não é dividir? Então da potência, um número qualquer ao quadrado é esse mesmo número numa raiz. Então isso é uma operação inversa. Então, se aqui nós temos um número elevado ao quadrado, nós descobrimos um número maior, o inverso é o seguinte, o número maior já está escrito aqui, o resultado já está aqui. Agora nós vamos descobrir qual era essa origem, a raiz, da onde que veio esse número. Como a gente faz isso? Nós temos que pensar que número vezes que número que dá 9. Que número vezes ele mesmo, qual outro número, ele mesmo, né? Uma repetição. Que o resultado vai dar 9. Pensem comigo. Você pode fazer os cálculos, você pode fazer, vamos ver. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. Opa, chegou. Então, que número vezes ele mesmo que dá 9? O 3. Então, qual é a raiz de 9? É 3. Então, é assim que nós calculávamos as raízes. Agora, nós vamos calcular as raízes decimais. Então, olhem só. Vamos olhar primeiro para o número que nós temos aqui, ó, após a vírgula, antes da vírgula. É o número 10. Esse número 10, existe uma raiz exata dele? Não, não existe. Por quê? Se você multiplicar o 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 4, 16. Do 9 foi para o 16. Mas ele está mais perto de qual número? Da raiz de 3, né? Raiz de 9 que dá 3. Então, ele vai ser 3, um pouquinho acima do 3. 3, alguma coisa. Ok? Aí você vai pensar assim, ixi, tem 89. E o 89? Só que nós temos que lembrar uma coisa, senão a gente erra. Aqui nós estamos falando de números após a vírgula. Se isso daqui eu fosse escrever, ia ser R$10,89. 89 centavos, a gente pode aproximar ele para 90 centavos. Como se fosse 10,90. Aí a conta ficaria mais fácil. Por que isso? Após a vírgula, eu posso tirar esse zero. Então ficaria o quê? 10,9. Aí, pessoal, o que eu faria? Esse 10,9, eu iria aproximar os valores. Aqui eu já sei que é o 3, foi o próximo. E o 9, qual seria a raiz de 9? Qual que é a raiz de 9? É 3. Então ficaríamos com 3,3. Entendeu? Só é um pouquinho confuso para você enxergar a aproximação. Depois que você enxergou, você consegue fazer. 81. Qual é a raiz de 81? Ó, raiz de 81 é 9. Então, qual que é a raiz de 90,25? Aproximação. Aqui é o 90. Qual que é o próximo do 90? É o 81, que é o 9. Então, vamos pôr 9, qual que é o próximo aqui do 25? Raiz de 25 é 5. Então, olha só. Aqui nós temos o resultado dessa raiz. Todos por aproximação. Agora, pessoal, nós vamos fazer um exercício, tá? Com esses cálculos. Sabendo que estou falando que A é 2/3, que B é meio e que C é 4. Calcule. A ao quadrado mais C ao quadrado.
Vixe, não entendi nada. É só você substituir. Então, ó, o A. O A é o quê? 2/3. Então, vamos escrever aqui, ó. 2/3 ao quadrado. Vamos pôr entre parênteses. Mais C. Qual que é o C? É o 4. 4 ao quadrado. Potência de raiz, nós já aprendemos. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Então, é 4 nonos mais 16, ok? Tem como resolver isso, tá? Vocês iriam continuar. Não vou continuar para o vídeo não ficar tão longo. Eu estou ensinando só como resolver esse tipo de exercício. B ao quadrado mais raiz de C. Qual que é o B? Meio. Então, ó, meio ao quadrado mais raiz de C. Qual que é o C? É o 4. Então, ó, 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Mais raiz de 4 é 2. Ó, olha como resolver. Ok? Difícil, pessoal? Não é, né? Vou pedir para vocês fazerem os exercícios da 183, 184, 185, até a 187. Então, é da 183, 183 a 187. Tudo bem, pessoal? Então, vocês vão fazer, tá? Até quarta-feira. E na quarta-feira, vocês me mandam uma foto para eu dar uma olhada. Ok? Bons estudos!